Graça e paz, pessoal. Deus abençoe vocês. Aqui quem fala com vocês é o Maurício da Betel, Casa de Oração. E hoje eu quero falar sobre 5 passos para libertação. Eu quero ler um texto com vocês, depois eu vou estar compartilhando algumas reflexões e no final eu quero declarar esses 5 passos sobre a sua vida. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 2, que diz assim, ó, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Versículo 3 diz assim, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Versículo 4 diz assim, pois muitas vezes havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Versículo 5 diz assim, noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros, nas colinas. Versículo 6 diz assim, ó, quando viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele. Versículo 7 diz assim, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, por Deus, que não me atormentes. Versículo 8 diz assim, Jesus lhe tinha dito, sai deste homem, espírito imundo. Uma das primeiras coisas que eu noto nesse texto é que Jesus ele desembarcou naquela situação, naquela região, e uma das coisas que o Senhor falou comigo quando eu estava lendo esse texto, quando eu preparei essa mensagem, é que Jesus ele precisa entrar em cena na nossa vida. É interessante que a Bíblia diz que durante muito tempo esse homem havia sofrendo, ele vinha se cortando, e ninguém era forte o suficiente para prendê-lo. É interessante que a primeira coisa que o Senhor Jesus disse para mim foi: eu preciso entrar em cena na vida de muitas pessoas. Sabe, existem pessoas, de repente, que você conhece, de repente você está numa situação assim, de repente você tem pessoas que você já tentou todo que tipo de tratamento e essa pessoa não consegue ser liberta. Você já parou para pensar que isso muitas das vezes é uma situação espiritual? É interessante que ao desembarcar, né, ao chegar, eu quero declarar nesse vídeo que Jesus, sim, ele quer chegar na sua vida, ele quer chegar na sua casa, ele quer chegar nessa situação que para você é impossível. O versículo 3 que a gente leu, ele diz que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Sabe que é interessante que esse texto, se a gente for parar para analisar, ele revela uma coisa, que ele vivia num ambiente de morte, ninguém podia ajudá-lo. Você já viu pessoas que muitas vezes estão enfermas e vão no médico aqui, vão no médico lá, elas procuram uma situação para sua vida e não encontram em nenhum lugar? Você já parou para pensar que essa situação, boa parte das vezes, é espiritual? Que essa pessoa ela precisa de um socorro divino? Outra coisa que, analisando esse texto com calma, eu percebi que versículo 4 diz assim, pois muitas vezes havia sido acorrentado, pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém olha só, era suficientemente forte para dominá-lo. Uma das coisas que me chama a atenção é que, se você for parar para pensar quantas pessoas tinham tentado ajudá-lo, mas ninguém conseguiu. Como tu sabe disso, Maurício? Porque o texto diz que eles tentavam prendê-lo para que ele não fizesse mal para as outras pessoas, nem para ele mesmo. Sabe, eu conheço pessoas, eu já vi pessoas assim que elas tiveram que ser dopadas, elas tiveram que ser controladas à força para elas não serem machucadas e nem machucarem os outros. Outra coisa que o texto me falou, que o texto nos revela, é o versículo 5 que diz assim, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedra e ferindo-se, né, com pedras entre os sepulcros nas colinas. O texto ele diz que ele andava noite e dia, ele não tinha paz. Sabe, de repente você é uma pessoa que entrou nesse vídeo, de repente alguém mandou esse vídeo para você e você faz assim, e você pensa assim, nossa,
eu queria ter essa paz na minha vida, eu queria conseguir descansar, eu queria deitar minha cabeça no travesseiro e dormir, eu não queria mais me preocupar com as situações que me atormentam dia e noite. Eu quero declarar que Jesus, sim, ele é suficiente para entrar no meio do seu caos, para entrar no meio da sua tempestade e mudar essa situação na sua vida. Acabar com esse tormento que não tem fim. Sabe, uma outra coisa que a gente vai analisando o texto e algumas coisas nos chama a atenção, diz que quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se. Eu quero declarar sobre a sua vida que toda situação contrária, em nome de Jesus, a partir de hoje, cessa, está prostrada, está debaixo dos pés de Jesus. Agora eu quero falar algo que são 5 passos que eu falo nesse vídeo. Sabe, a primeira coisa que você precisa para alcançar a libertação, ser totalmente liberto, é aceitar a Jesus, ter Jesus urgentemente na sua vida. Sabe, não tem como uma pessoa ser liberta sem que ela alcance aquele que é o libertador. Sabe, é interessante que o segundo passo, ele nos provoca a ir além. A libertação, ela não ocorre simplesmente quando os demônios saem, mas ela ocorre quando Jesus entra. Sabe, a Bíblia ela revela que Jesus, ele diz assim, quando o espírito do imundo ele sai de uma casa, ele vaga. Mas não encontrando descanso em outros lugares, ele volta e traz com ele 7 piores, e o estado daquele homem é pior do que do começo. Sabe, tem pessoas que muitas vezes numa reunião elas são libertas, mas elas não permanecem libertas porque a casa ficou vazia. Quer ver uma coisa? Digamos que você limpe a sua casa na segunda e durante a semana toda você não limpa mais a sua casa. O que vai acontecer? Ao longo dos dias essa casa vai acumulando sujeira. A mesma coisa é com você. Você pode ser liberto numa reunião, você pode ser liberto de um vício, mas se você não tiver alguém dentro da sua casa, alguém dentro da sua vida que faça essa limpeza diária, frequente, constante, você estará dando brecha para algo maligno. A outra coisa é permanecer liberto. Permanecer, só existe um jeito de você permanecer liberto, é você permanecer com Jesus. É interessante que o último é mais interessante, de certa forma, porque uma coisa que o Senhor falou comigo, o que nos torna libertos, o que nos torna a libertação, ela algo frequente na nossa vida é testemunhar a outros a respeito daquilo que Jesus fez. Se você for analisar o texto, você vai ver que Jesus, esse homem é liberto e ele quer seguir a Jesus. E Jesus diz para ele que não, versículo 19, versículo 20 desse texto. Mas Jesus, ele diz uma coisa bem interessante, ele diz assim, vai para casa e conta aos seus. E toda a libertação que acontece na vida daquele homem, ele volta para casa e ele testemunha para os de dentro da sua casa e depois ele sai testemunhando para o mundo. E ele vai e as pessoas ficam admiradas, sabe? E uma coisa que o Senhor falou comigo, imagina as pessoas olhando para aquele homem pensando assim, o que aconteceu que esse homem, ele saiu do sepulcro, ele não está mais se cortando, ele não está mais gritando, ele não está mais no ambiente de morte, o que será que aconteceu? E é interessante que ele diz assim, Jesus me libertou. E se alguém perguntasse para ele, você ainda está naquela situação? Ele falar, não. Por quê? Porque Jesus me tirou de lá. E é lindo ver pessoas que elas permanecem libertas. Eu quero declarar que a libertação será permanente na sua vida, na sua casa e na vida de outras pessoas que você conhece em nome de Jesus, amém? Eu espero que esse vídeo, essa mensagem, ela tenha abençoado a sua vida. Ela foi um pouquinho mais longa que as outras, mas eu quero pedir para que você deixe o seu like, comente, compartilhe. Eu quero pedir para que você distribua essa mensagem. Nós temos lido, eu tenho lido todos os comentários, eu tenho sido muito abençoado através da vida de vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, amém?